tarde a todos. Desde já agradecemos a participação de cada um de vocês. Essa será uma oportunidade imperdível para que você conheça ainda mais quem é o Coronel Bianchini, candidato a deputado federal pelo PRB de Minas, e principalmente quais são as propostas dele para a criação de um Brasil mais seguro, com propostas não só para a segurança pública, mas também para outras áreas prioritárias, como saúde, educação e infraestrutura. Boa tarde, Coronel. Boa tarde, Patrícia. Coronel, ficou muito visível ao longo dessa caminhada do senhor, né, por toda Minas Gerais, que a campanha do senhor cresceu muito. Qual é o diferencial do senhor? O que levou o senhor a conquistar tanto apoio e tanta confiança? Olha, a nossa campanha é uma campanha que é feita com ética, com transparência, e o povo também quer determinadas características do candidato que são fundamentais: integridade, né, honestidade, amor ao país, né, uma pessoa patriota, idealista, que realmente quer um futuro melhor para Minas Gerais, para o Brasil. Acho que esse é o grande diferencial, né, de uma pessoa de fato que não veio do mundo político, tem uma carreira sólida, uma carreira bem construída, né, temos um conhecimento suficiente acerca dos grandes problemas que precisam ser resolvidos. Então acho que esse é o grande diferencial que a gente carrega, né, principalmente valores que estão aí perdidos há muito tempo, como patriotismo, ética, integridade, moralidade, valores que foram se perdendo ao longo do tempo na política brasileira. Agora, um detalhe também que chamou a atenção, que em momento algum o senhor atacou nenhum dos seus opositores durante a campanha. O senhor preferiu ficar no campo das propostas? Sim, na realidade é isso. O povo brasileiro está ressentido disso, né? Ou seja, nós estamos ressentidos, nós estamos carentes de pessoas que realmente tenham propostas. O Brasil está cheio de problemas. E a gente não pode perder o tempo atacando o candidato. A gente tem que preocupar com a gente tem que se preocupar com a nossa campanha. Eu não posso me preocupar com a campanha do outro, o senhor está deixando de fazer isso ou fazer aquilo. Eu me preocupo com a minha campanha, eu me preocupo com os problemas brasileiros, estudar os problemas brasileiros e apresentar propostas que possam de fato resolver boa parte dos problemas que estão atrapalhando todo esse processo de desenvolvimento do Brasil, com reflexos aí dos mais importantes na área da educação, da economia, da segurança. Então nós somos um candidato com propostas, né, e elas foram apresentadas ao longo de nossa campanha para todos os cidadãos brasileiros, né, os cidadãos aqui especificamente de Minas Gerais. Coronel, por falar em propostas, o senhor enfatizou muito a questão de que a segurança pública hoje é o maior problema a ser enfrentado pelo Brasil. E o senhor também vem apresentando um projeto para a criação de um Brasil mais seguro, que vai ter impactos muito grandes em outras áreas muito importantes. Vamos explicar melhor, né, para quem está nos assistindo, qual é esse projeto do senhor? Na realidade, se a gente for lá nos primórdios e analisar a concepção da criação do Estado, você vai ver que dentro de uma visão robesiana, o Estado foi criado para dar segurança. E a partir de um ambiente seguro, as outras necessidades do cidadão deveriam ser satisfeitas. Por isso que eu falo que segurança pública é a base de sustentação da sociedade brasileira. Aonde a gente tem uma segurança pública eficaz, eficiente, sólida, os outros ramos, as outras áreas, elas se resolvem. Porque você consegue ter uma economia tranquila, dinamizada, você consegue ter uma saúde funcionando, né, uma educação funcionando bem. Aonde você tem um ambiente de segurança, todas as outras áreas, elas se resolvem. Agora, quando o Estado não consegue resolver a sua base, eu vou falar que você tem uma casa. Se uma casa não tem uma base sólida, primeiro tremor, ela vai cair. E é isso que está acontecendo com o Brasil hoje. O Brasil está vivendo, entre aspas, um tsunami de imoralidades que a gente está vendo na política, de uma economia cambaleante. E aí o problema, cadê a base sólida? Nós não temos uma segurança sólida para poder segurar isso tudo e sustentar essa casa no período difícil que nós estamos passando. Por isso que eu falo que, tendo segurança, as outras áreas se resolvem. Então nós caminhamos nesse conceito, porque os reflexos da insegurança pública, eles acontecem em todos os demais segmentos da sociedade. A gente está vendo aí investimentos que estão sendo perdidos por causa
dessa falta de segurança, a gente está vendo uma educação tumultuada, um processo de ensino-aprendizagem, como é que ele vai acontecer num ambiente que o professor acredita dentro de sala de aula? O professor não está querendo nem dar aula, mas... Nem dar aula. O professor é desrespeitado duas vezes. Ele é desrespeitado do ponto de vista do Estado, que não lhe paga um salário digno, e ele é desrespeitado do ponto de vista lá, da sua tranquilidade de dar aula, sendo que ele está sendo ameaçado dentro de sala de aula. Então, duas vezes desrespeitado o professor. Então, nós precisamos resgatar também esse orgulho de ser professor no Brasil. Não é? Nós temos também a área da saúde. Nós temos médicos que se recusam a trabalhar em determinados postos de saúde porque estão sendo ameaçados. Então, nós precisamos dar segurança a esses profissionais para que eles possam trabalhar. Então, a segurança ela é realmente uma coisa muito importante. Na economia, nem se fala. Depois a gente vai trazer esses exemplos aqui para você. Coronel, uma das grandes reclamações hoje do cidadão de bem é em relação à questão da sensação de impunidade muito grande que a gente vive hoje, né? Infelizmente, hoje a gente sai às ruas com os nossos filhos, com os nossos entes queridos e, na verdade, a gente não sabe nem se vai voltar. Infelizmente, assim, Minas Gerais a gente ainda vive uma segurança muito grande, mas a realidade nacional, infelizmente, é essa. A gente vive uma sensação de insegurança muito grande e principalmente de impunidade. É aquela questão de que parece que o bandido é preso, dali a pouco ele já está na rua de novo, cometendo um crime muitas vezes pior do que aquele primeiro que ele cometeu, isso principalmente em relação aos menores infratores. Como é que a gente pode solucionar esse problema? É um problema muito complexo, né? Na realidade, a impunidade é um grande motor da violência e da corrupção nesse país. Essa impunidade que vem gerando essa sensação para o criminoso de que ele pode fazer o que quiser, que não vai acontecer nada com ele. Essa impunidade que está levando a classe política, boa parte da classe política, né? A gente não pode generalizar, porque a gente tem pessoas honestas também na política e a gente não pode generalizar. Mas a grande parcela dos políticos corruptos desse país, ele tem a plena convicção de que nada vai acontecer com ele. Então, essa sensação de impunidade é o verdadeiro motor de todos esses desajustes sociais que nós estamos vendo no Brasil. Então, é isso que está causando essa violência. O Brasil é hoje o país mais violento do mundo. 14% dos homicídios do mundo estão aqui no Brasil. Essa sensação de impunidade que torna o Brasil um dos países mais corruptos do mundo. Então, é isso que nós precisamos acabar. Nós temos que resgatar no Brasil a sensação de que aquele que ultrapassar o limite da lei será por ela atingido. O dia que a gente conseguir fazer isso, o Brasil vai se tornar um país promissor. Coronel, chegou uma pergunta aqui para o senhor, da Renata Soares. O que o senhor tem a dizer sobre o programa Mais Médicos e a abertura indiscriminada de faculdades? Olha, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. A gente viveu isso muito também, eu sou da área jurídica, a gente viveu isso muito também, essa questão na área jurídica. Na área jurídica, nós resolvemos com o exame da ordem. E recentemente a própria OAB conseguiu travar essa abertura desenfreada de faculdades e universidades de direito. Nós precisamos fazer a mesma coisa no Brasil se a gente quiser manter um nível de excelência na medicina que a gente precisa. Essa abertura desenfreada de estabelecimentos universitários na área da medicina, que é um perigo enorme, porque vão cuidar do bem maior que a nossa vida, ela não pode acontecer. O Estado precisa resgatar esse controle e ter um controle da qualidade, né, dos médicos que irão atender a população brasileira. Em relação ao programa Mais Médicos, né, isso foi um período em que nós estávamos precisando principalmente de médicos para o interior do Estado, né, o interior do país. É uma questão que nós temos que resolver, mas não é colocando qualquer médico para poder atender a população. Nós temos que formar médicos com qualidade, em número suficiente, para que a população possa ser atendida, mas atendida com qualidade. Então, há que ter um controle, da mesma forma como se faz hoje, um controle que a OAB exerce em relação aos advogados. Coronel, estou chegando aqui, abraços para o senhor, o Anderson da Costa e também da Juscelene. Obrigada aí a vocês. Coronel, voltando à questão da segurança pública, o senhor também enfatiza muito a necessidade de uma revisão do Código Penal e de todo o arcabouço jurídico, né, para tornar
as leis mais rígidas, o combate à criminalidade mais rígido. É nisso que o senhor acredita? É todo um processo, né? A gente precisa primeiro tornar a polícia brasileira mais eficiente. Como? Porque nós temos hoje no Brasil um modelo policial arcaico, ultrapassado, que não atende a sociedade brasileira. O Brasil hoje, ao lado de Portugal, de Guiné-Bissau e Cabo Verde, duas ex-colônias de Portugal. Então nós somos 3 países do mundo, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo Verde, os únicos a adotarem esse modelo, que uma polícia começa uma ocorrência e não termina, ela tem que passar para outra. Isso impede a polícia militar de ser mais eficiente e impede a polícia judiciária de ser eficiente, porque é uma polícia muito menor do que a nossa e que tem que absorver todas as demandas que a PM gera. Com isso, nós temos um índice de prevenção baixo, porque boa parte das nossas viaturas ficam na porta de delegacia esperando para ser atendido, e temos também um índice de investigação criminal, elucidação criminal baixíssimo, porque o efetivo da polícia judiciária, que deveria estar sendo usado para elucidar os crimes em que não houve prisão em flagrante, esse efetivo é todo consumido para absorver a demanda de uma polícia militar muito maior que a polícia judiciária. Então isso tem que ser resolvido. No mundo inteiro, uma polícia que começa uma ocorrência, termina uma ocorrência. E é assim que nós temos que mudar, porque nós seguimos um modelo português, mas Portugal abandonou esse modelo e adotou um modelo moderno, que é adotado em quase toda a Europa, de várias agências policiais, todas realizando o ciclo completo de polícia. É isso que nós precisamos fazer. Primeiro, então, tornar a polícia mais eficiente. Porque ser uma polícia eficiente, não adianta eu tornar uma legislação mais rigorosa, ser uma polícia eficiente. Então agora eu tenho que tornar a legislação mais rigorosa. Por exemplo, a gente vê hoje no Brasil, a polícia prende um assaltante, na semana que vem ele está solto. Aí ele comete uns 10 assaltos, é preso novamente. Daqui a um mês ele está solto. O que ele vai continuar fazendo? Qual a mensagem que nós estamos dando a ele? Meu filho, pode cometer crime à vontade, que nada vai acontecer para você. Ele vai cometer mais assaltos. E olha, um assaltante, se você reagir, ele te mata. Então, nós temos que, nesses crimes graves, homicídios, assalto, né, que é o roubo majorado pelo emprego de arma, nós temos que manter essas pessoas presas até o final do processo. Porque a única coisa que reduz homicídio e a única coisa que reduz assalto é assaltante e homicida preso. E isso não é a realidade brasileira hoje. Nós precisamos mudar. Agora, temos que tornar os processos mais céleres também. A justiça precisa andar de uma forma mais ágil. Que a certeza da impunidade... E aí vem uma reforma processual, porque no Brasil você tem recurso do recurso do recurso, você chega à última instância, que é o Supremo decide, e você ainda tem recurso do Supremo. E em cima daquele recurso ainda cabe outro recurso. Aí a pessoa vai ser condenada aos 90 anos de idade, principalmente se ela tiver foro privilegiado, como era o caso do Paulo Maluf, que é condenado com mais de 80 anos de idade, sendo que ele já causou um estrago enorme na sociedade brasileira com o roubo a mais fácil. Ou seja, dando o exemplo de que eu posso fazer o que quiser, eu posso roubar, que nada vai acontecer comigo. Então não adianta, a justiça tem que ser mais rápida. Então nós temos que ter uma polícia eficiente, nós temos que ter uma legislação rigorosa, processos mais rápidos e um sistema prisional que funcione. Não adianta, o nosso sistema prisional hoje não recupera ninguém. Em 1990 nós tínhamos 90 mil presos, terminamos 2017 com quase 750 mil presos. Isso quer dizer que quem está passando pelo sistema prisional não está se recuperando, está voltando para o sistema, até porque ali virou uma verdadeira escola do crime. Presos de alta periculosidade progridem de regime e entram em contato com o preso de baixa periculosidade. O que ele vai fazer? Ensinar o preso de baixa periculosidade a se tornar um criminoso de alta periculosidade. Essa escola do crime nós temos que acabar com ela, impedir esse contato. Coronel, chegou uma pergunta aqui para o senhor, do Jonathan Maradona. Uma lei que possibilite carro baixo e som automotivo. É preciso? A gente precisa regulamentar isso, né? Eu não sei se isso já está regulamentado, mas de uma certa forma a gente tem que regulamentar. De uma forma que atenda os interesses, né, desses que gostam de rebaixar o carro. É até bonito você ver um carro rebaixado, ter o som automotivo. Eu, quando era jovem, gostava de som do carro e tal, tudo mais. Mas também nós temos que ter o cuidado de não incomodar o outro cidadão. Então a gente tem que fazer, conciliar isso.
atender esses interesses que são importantes dessas pessoas, que isso também pode gerar até um aumento na economia. Você vai ter estabelecimentos sendo criados para isso, você pode gerar mais empregos e tudo mais, mas você também tem que se preocupar com o cidadão que tem o direito ao seu silêncio. Então, até que horário nós podemos estabelecer isso, essas coisas têm que ser devidamente regulamentadas, né? Nós temos que fazer um papel de conciliar para que todos os interesses sejam realmente atendidos. Voltando à questão dos presidiários, o preso hoje ele tem um custo altíssimo para o Estado e principalmente para nós, né, cidadãos de bens, que somos pagadores dos nossos impostos. O senhor é favorável, o preso tem que trabalhar, na opinião do senhor? Na realidade, se a gente pegar a legislação hoje, o preso é permitido ao preso trabalhar. O que nós deveríamos instituir é a obrigatoriedade de todo preso trabalhar. E aí o Estado, então, oferecer essas condições para ele. Porque, na realidade, a gente tem que entender que a gente tem que humanizar o sistema prisional. Por que eu falo isso? Olha, eu disse para você, em 1990 nós tínhamos 90 mil presos. Nós fechamos com 750 mil e uma previsão para 2025 de mais de 1,4 milhão. Quem vai pagar essa conta somos nós, a sociedade brasileira. Então nós temos que tirar o preso da ociosidade. Eu aprendi no quartel que cabeça vazia é oficina do diabo. Então o preso tem que trabalhar. Nós temos que dar essas condições para ele. Para que ele possa se profissionalizar, ele tem que estudar também, para depois ser reinserido no mercado de trabalho. Aí fala assim, mas coronel, o senhor tem pena de preso? Eu não. Eu tenho pena de você, de alguém da sua família, que se a gente não recuperar esse preso, a sua família ou você poderá ser a próxima vítima dele. Então a gente tem que recuperar essas pessoas. Até porque se a gente não recuperar essas pessoas, o sistema vai implodir. E quem vai pagar o preço é a sociedade brasileira. Agora, e o preso que não quiser trabalhar? Vamos cortar todos os benefícios dele. Não tem visita íntima, não tem progressão de regime, não vai ter livramento condicional, ele vai ter que cumprir sua pena integralmente no regime fechado. Pronto. E vamos procurar recuperar a boa parcela de presos que quer ser recuperada. E aqueles que não têm recuperação, que permaneçam presos. Eu sou favorável, né, de um exame criminológico obrigatório para que um psiquiatra ele avalie o preso antes de ser retornado à liberdade, ao contato social. Se o psiquiatra falar que ele oferece risco à sociedade, ele tem que permanecer preso, porque a lei tem que proteger, não é aquele criminoso, ela tem que proteger, é você, cidadão de bem. A questão da maioridade penal também, ela precisa ser revista, não? É lógico, é lógico. A nossa legislação hoje penal, ela não consegue mais frear a violência cometida pelos jovens. Qual que é o meu entendimento? Um critério meramente psicológico. Cometeu um crime, tem 14 anos, 15 anos, não importa. O que importa é uma avaliação psiquiátrica para me dizer se ao tempo do crime ele tinha condições de entender se era certo ou errado. Se ele entender, se ele tinha capacidade de entender que o ato dele era errado, ele tem estado. É essa impunidade em relação ao jovem que está aumentando a violência praticada pelos jovens no Brasil. Coronel, o senhor está recebendo aqui abraços da Jussara Guerra e da Emiliane. E agora também uma pergunta aqui do Lázaro Tavares. O que o senhor pensa sobre a liberação de armas? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu tenho um posicionamento muito interessante em relação a isso. Eu sou favorável a que todo cidadão brasileiro tenha o direito de comprar uma arma e ter a sua arma em casa para proteger a sua família em relação àquele que não queira respeitar a sua propriedade. Mas não sou favorável a que todo cidadão brasileiro tenha o direito de portar livremente essa arma. Coronel, vamos voltar aqui à pergunta do Major Lázaro Tavares, uma pergunta muito importante, né? O que o senhor pensa sobre a liberação de armas? Bom, como eu disse anteriormente, eu tenho posições referentes ao porte e à propriedade. Eu acho que todo cidadão brasileiro tem direito a comprar sua arma e ter uma arma dentro de casa, para proteger sua família daqueles que não irão respeitar o seu lar. Então,
Uma coisa é eu ter o direito a ter uma arma dentro de casa. Eu sou amplamente favorável que qualquer cidadão brasileiro possa ter. Principalmente aquele produtor rural, que está lá na ponta da linha. Né? Que o acesso às forças de segurança do Estado é muito mais limitado. Então ele tem que ter direito a uma arma na sua propriedade, né, para que possa proteger a sua família. Bom, o que eu não sou favorável é que cada cidadão brasileiro possa ter o direito a portar livremente uma arma. E por quê? Porque infelizmente no Brasil ainda vigora a sensação de que eu posso, né, fazer o que quiser, que eu não serei atingido pela lei. Então essa sensação de impunidade reinante no Brasil impede com que a gente possa ter a tranquilidade de conceder um porte de arma para todo cidadão brasileiro. Então eu sou favorável a um acesso mais restrito ao porte, mas sou favorável a um acesso amplo à propriedade. Ou seja, o direito de cada um ter a sua arma dentro de casa. Mas não sou amplamente favorável ao direito irrestrito de qualquer cidadão brasileiro poder transitar livremente com a arma. Nós ainda chegaremos lá. No dia que a gente resgatar essa sensação de que eu devo respeitar a lei e que eu irei ser atingido por ela se eu ultrapassar os seus limites, o dia que a gente atingir isso, todo cidadão brasileiro poderá portar livremente uma arma nesse país. Coronel, eu volto a refrisar que o senhor tem batido muito na tecla sobre a importância da renovação do Congresso Nacional. Pensando por esse lado, por que a nossa segurança pública ela é tão ineficiente do ponto de vista político mesmo, da vontade política? Está faltando mais vontade política de querer mudar e melhorar realmente, de fato, acabar com esse problema no Brasil? Olha, pensa bem, se nós temos uma classe política brasileira completamente envolvida, se não dizer completamente, mas com uma parcela significativa envolvida em corrupção, desvios de tudo quanto é ordem, será que eles queriam de fato uma polícia eficiente? Uma legislação rigorosa? Será que de fato queriam um sistema prisional que tivesse vaga para todos os presos? Eu acho que não. Eu acho que faltou vontade política. Segurança nunca foi prioridade para a classe política brasileira. Nunca foi. E é isso que nós temos que resgatar. Tornar o Brasil mais seguro. Mais seguro, inclusive, para a gente acabar com essa corrupção. Porque o dia que a gente tiver tudo isso que eu lhe disse, polícia eficiente, legislação rigorosa, sistema prisional que funcione, olha, pode ter certeza, nós vamos acabar com essa corrupção na política. Porque ela nunca foi, segurança pública nunca foi a prioridade nesse país. E está se tornando agora porque a situação ficou insustentável. Né? E aí, por isso que a gente precisa renovar, para que a gente possa reconstruir. O Brasil precisa ser reconstruído, principalmente do ponto de vista ético e moral. Vamos falar um pouquinho agora da trajetória do senhor, né? O senhor foi comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, o senhor também foi presidente do Conselho Nacional dos Comandos Gerais das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares. Nesse sentido, essa bagagem deu ao senhor uma confiança maior de poder apresentar essas propostas quando o senhor, se Deus quiser, for eleito? Olha, na realidade, são 31, eu estou quase fazendo, porque a gente sai da ativa da Polícia Militar, mas a gente não sai do ambiente de discussão de segurança pública. São 32 anos, né, de experiência nessa área de segurança pública. Eu acho que esse é um diferencial muito grande, principalmente por ter assumido um comando de uma instituição tão importante quanto a Polícia Militar de Minas Gerais, a melhor polícia desse Brasil, me desculpem as outras, mas a melhor polícia militar do Brasil, da gente ter presidido um Conselho Nacional dos Comandantes Gerais e ter uma noção de segurança pública de uma forma diferenciada, podendo analisar os problemas vivenciados em quase todos os estados do Brasil. Né? Então isso é um diferencial importante na hora da gente formular a política de segurança pública. Então essa bagagem ela é realmente um diferencial que nos possibilita apresentar projetos que possam realmente fazer diferença, né, para a vida do cidadão brasileiro. E o senhor, para se apresentar como a melhor opção, o senhor participou de um movimento, né, um movimento nacional, o movimento Renova BR. O que é esse movimento? Vamos explicar para quem está assistindo a gente.
Na verdade, o Renova é um movimento que surgiu da sociedade para a própria sociedade, né? É um movimento construído por empresários, por ativistas, por pessoas preocupadas em moralizar o Brasil. Eu converso muito com o Eduardo Monfarrege, que é o idealizador do Renova. Ele fala assim: Bianchini, eu quero que os meus filhos sintam orgulho desse país. Por isso que a gente está se entregando, né? Porque ele é um empresário de sucesso, né? Poderia simplesmente falar: olha, o Brasil está muito ruim, eu vou embora, como muitos brasileiros estão fazendo. Mas ele é patriota, eu sou patriota. Eu também poderia chegar depois de 31 anos de vida pública, virar e falar assim: olha, isso não me pertence mais. Mas eu sou idealista, eu quero um Brasil melhor. Por isso que eu me identifiquei com o Renova, que é um movimento sério. Você fazer uma base, nós somos 130 candidatos no Brasil que participamos de um processo seletivo rigoroso, um processo que incluiu teste de integridade e resiliência, análise de currículo, banca examinadora composta por cientistas políticos, sociólogos, psicólogos, empresários, e ao final desse processo seletivo, fomos escolhidos 130 cidadãos brasileiros, querendo renovar a política brasileira, mas não é só simplesmente esse processo de seleção. É um processo também de preparação, de formação de pessoas que irão exercer a atividade profissional parlamentar. Por isso que nós estamos, desde janeiro, lá em São Paulo, tendo aulas sobre economia, sobre educação, sobre segurança, sobre saúde, infraestrutura, ou seja, nos preparando para o exercício de uma atividade parlamentar, nos preparando e nos dando conhecimento dos grandes desafios que precisam ser resolvidos para o povo brasileiro. E nós estamos entrando na política, não é para ser servido, nós estamos entrando na política para fazer diferente, nós estamos entrando na política para servir ao povo brasileiro, porque esse é o nosso maior papel, servidor. Eu sou cristão, eu me espelho em Jesus, o maior servidor que já teve nessa face da terra. Então é isso que nós temos que fazer, nos despir de vaidades e procurar servir ao povo brasileiro. O povo está cansado. O povo está cansado, nós estamos cansados. Eu como cidadão estou cansado, eu não aguento isso mais, eu não aguento mais promessas, eu não aguento pessoas que ficam aqui prometendo, chegam lá em Brasília e não fazem nada. Está na hora da gente começar a envolver também a população brasileira na política, e esse é um compromisso que nós fazemos no Renova. O Renova nos impõe o compromisso primeiro de reduzir, no mínimo, em 30% verbas de gabinete. Nos impõe o compromisso de estabelecer um canal de comunicação direta com o eleitor, mostrando o que nós estamos fazendo, quais são os projetos que estão em andamento. Esse projeto diz respeito a quê? Eu estou propenso a votar a favor ou contra, por quê? E se você, eleitor, tem alguma coisa diferente, passe para mim. Você tem alguma sugestão? Eu ainda tenho tempo, por exemplo, de apresentar um substitutivo. Converse comigo, traga a sua ideia. Porque o mandato não pertence a mim, ele pertence ao povo, ao eleitor que me colocou aqui, e ele tem que participar. Porque no Brasil hoje você vota num deputado federal e você esquece dessa pessoa, você se esquece, você não vê o que ele está fazendo, mas esse cara vota as leis que vão fazer a diferença na sua vida. Por isso que você tem que acompanhá-lo, cobrar dele, porque você o colocou lá, cobre dele. O que ele está fazendo, está deixando de fazer, e ele tem que prestar contas para você. O voto não é um cheque em branco, né? Não é um cheque em branco. É isso que nós temos que fazer o cidadão brasileiro participar mais ativamente da vida política do seu país. É isso que está faltando no Brasil. Coronel, voltando ao comando geral da Polícia Militar, o que deu para fazer de inovador durante o mandato? Olha, na realidade, o grande diferencial da Polícia de Minas é essa capacidade que a Polícia de Minas tem em se aproximar do cidadão. E quando eu assumi o comando da Polícia Militar, eu falei assim: olha, o foco da Polícia Militar não pode ser o criminoso. O foco da Polícia Militar tem que ser o cidadão de bem. O criminoso você vai atingir por via oblíqua. Se as suas ações forem voltadas maciçamente para o cidadão de bem, você vai atingir indiretamente o criminoso, porque você vai estar focado na proteção do cidadão de bem. Então você atinge indiretamente o criminoso. E aí nós procuramos o quê? Estabelecer um canal de diálogo, aproximar a polícia mais. Olha, uma coisa interessante, às vezes a gente vai e reduz a criminalidade, mas o cidadão ainda se sente desprotegido. O que nós tínhamos que fazer então?
tirar a polícia dos quartéis e levar a polícia mais próximo do povo. Eu me espelhei muito numa empresa mineira, que a gente não vai falar nome aqui não, porque na realidade a gente não quer fazer propaganda de ninguém. Mas tem uma empresa mineira que aonde você vai, você encontra uma farmácia daquela. Oh, desculpa, até falei que é farmácia, mas é uma coisa engraçada. Onde você vai, você vê, né, uma farmácia daquela. E aí eu queria também que todo cidadão brasileiro, onde ele fosse, ele visse a polícia militar, porque isso aumenta a sua sensação de segurança. Aí nós concebemos, eu concebi a criação criei a base comunitária de segurança, que é hoje o projeto mais exitoso, tão exitoso que o governo trouxe para si um projeto, e está chamando hoje que é Minas Mais Segura, ou Minas de Segurança, não sei, mas um projeto que nasceu dentro da Polícia Militar, concebido por nós, e que hoje aumenta não só a sensação de segurança, mas a efetiva proteção do cidadão, porque com ele me parece que a redução criminal, a redução de crimes violentos na ordem de 36% dentro de Belo Horizonte. Agora, não é um projeto que nasceu para Belo Horizonte, ele nasceu para Minas Gerais. E vai nascer para o Brasil, porque nós vamos querer levar isso para o Brasil. O cidadão precisa de uma polícia mais próxima, uma polícia mais cidadã. É isso que nós temos que ter. Uma polícia que realmente converse com a sociedade e proteja de fato o cidadão de bem desse país. Agora, tem muita gente do interior que está acompanhando a gente aqui nesse bate-papo. Uma questão também que a gente não pode deixar de discutir aqui, a criminalidade tem se deslocado muito para o interior, coronel. E aí, qual é a solução para isso? A solução para isso é a gente tomar medidas como essa, né, de aproximar a polícia ainda mais, da gente proteger as nossas áreas fronteiriças. Por isso, quando eu estava também no comando da Polícia Militar, notem que as frações destacadas tinham um efetivo previsto de 8 homens. E eu mudei esse efetivo das frações destacadas porque mais de 500 frações da Polícia Militar são comandadas por sargentos. Estão nos municípios menores do estado. Apenas 8 homens de efetivo, eu passei para 12, para justamente aumentar essa sensação de segurança. Então a gente tem, de uma certa forma, que construir essa barreira, porque tem muitos criminosos que vêm para o estado, entram em Minas e retornam para o seu estado. Então nós temos que proteger as áreas fronteiriças do Brasil. E é um verdadeiro cinturão de segurança. A gente começou fazendo, aumentando esse efetivo, para ter muito mais ação que a gente precisa fazer. Principalmente com essa atividade hoje que a gente tem aí no arrombamento da Caixa Eletrônica. A gente está vendo barreiras de outros estados vindo para Minas Gerais e aí então nós temos que proteger muitas outras da nossa unidade. Márcio Eterno. Coronel, qual é o candidato do senhor a presidente? Como militar, né, eu não posso refutar aqui de fazer essa pergunta para o senhor. O candidato Jair Bolsonaro tem se despontado aí nas pesquisas. Para o senhor, ele é a melhor opção? Qual é a opção do senhor? O cidadão brasileiro hoje tem uma escolha difícil para fazer, né? Como você mencionou, o Jair Bolsonaro, é um candidato que realmente ou anda ou deixe o candidato, né? Na verdade é essa. Qual que é a nossa concepção? Eu concordo com 80% do que ele fala, assim, os radicalismos que ele tem. Na realidade, do ponto de vista técnico, eu acho que ele deveria ter se preparado um pouco mais. Mas do ponto de vista político e de vontade de fazer as mudanças que nós precisamos fazer, principalmente na área da segurança pública, eu não vejo outra pessoa com coragem para fazer essas mudanças, a não ser ele. Podia convidar o senhor para ser ministro da Segurança, se Deus quiser, né? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Uma das coisas também que a gente tem um compromisso com a Renova é justamente da gente cumprir o mandato, né? Até porque nós estamos sendo eleitos para ser o representante do povo no Congresso Nacional. E é para isso que a gente está sendo eleito, para votar leis que de fato façam diferença na vida do povo brasileiro. Então esse é um compromisso também que a gente faz com a Renova e a gente teria uma grande dificuldade para exercer uma atividade dessa. Mas nós temos pessoas capazes. É igual do ponto de vista técnico, né? Eu acho que nós temos técnicos no âmbito da segurança pública, e é um grande problema da segurança pública, é que você coloca, por exemplo, hoje na Secretaria Nacional de Segurança Pública, um economista. É mineiro, inclusive, eu não tenho nada contra economista, mas eu acho que deveria ocupar essas funções que são da área de segurança pública, deveriam estar ocupadas profissionais de segurança pública. Certo? Essa é uma das coisas que a gente tem que brigar, inclusive lá no Congresso Nacional, para que esses cargos que são
intimamente ligados à segurança pública sejam ocupados por profissionais da área de segurança pública. A gente precisa colocar nesses cargos pessoas entendedoras. Sim, e aí, do ponto de vista técnico, até eu falo que o Jair Bolsonaro deveria ter se preparado, mas isso não tem nenhuma dificuldade não, basta ele estar bem assessorado também, viu? E eu tenho certeza que nós temos muito bons assessores na área de saúde, na área de economia, na área de educação, de segurança, que poderão auxiliar a fazer essas mudanças que o Brasil precisa fazer, né? O Brasil precisa resgatar a ética e a moral. Por isso que eu acho que talvez nenhum outro tenha tanta vontade para mudar isso no Brasil quanto ele. Chegou uma pergunta aqui para o senhor, do Ricardo Alessandro. Ele pergunta sobre o ciclo completo e o TCO. O senhor vai falar um pouquinho disso, mas vamos reforçar. Essa foi uma das grandes lutas nossas no comando da Polícia Militar, que foi implantar em Minas Gerais o termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, naquelas ocorrências em que a pena mínima prevista em abstrato para aqueles crimes não seja superior a 2 anos, a gente pudesse adotar o termo circunstanciado. Ou seja, o policial lá na ponta da linha, vamos pegar o exemplo hoje de Santa Catarina. Nós temos uma viatura com um tablet, com a impressora térmica, o policial chega lá numa ocorrência, soldado, houve uma determinada desavença, ele pega um relato de uma parte, relato de outra parte, pergunta se comprometem a comparecer ao juizado na data tal, beleza, comprometeu, assinou, resolvido, ocorrência encerrada no local, já com data marcada para apresentação em juízo, a viatura volta para o policiamento ostensivo, 10 minutos, 15 minutos, viatura liberada para poder fazer o policiamento preventivo. Minas Gerais, a PM presente nos 853 municípios. E em mais de 198 distritos, a Polícia Civil presente em 249 municípios aproximadamente. À noite, final de semana e feriado, apenas em 60 municípios, salvo engano. Eu tenho viatura que se desloca a 300 quilômetros, sai daquela cidade, a única viatura que tinha na cidade, se desloca até 300 quilômetros para fazer isso que a viatura lá de Santa Catarina faz em 10 minutos. Por isso que nós brigamos para implementar o TCO em Minas Gerais, e foi com muita luta do comandante-geral para poder fazer. E é por isso que nós temos que mudar a legislação, para que a PM possa ficar mais presente na vida do cidadão. E para aquelas situações que não tem polícia judiciária, por que a PM não pode fazer investigação criminal? Se é ela que está no local, conhece todos os autores de homicídio, autores de furto, autores de roubo, por que a PM não pode fazer tudo em relação ao ciclo completo? Agora, se for uma operação sentar, porque se nós, policiais, não sentarmos e discutirmos um modelo, alguém que não é do ramo vai sentar e vai discutir um modelo para nós, e que efetivamente não nos atende, não atende a sociedade brasileira, como esse modelo arcaico que está aí. Nós precisamos adotar um modelo de padrão mundial, de várias agências policiais. Eu sou a favor, por exemplo, de polícia prisional. Eu sou a favor que nos grandes centros urbanos, a exemplo da Europa, você tem uma polícia municipal que faça policiamento preventivo. Mas isso nos grandes centros urbanos. Então, ou seja, temos que expandir as agências policiais. Quanto mais polícia, pior para o bandido. É isso. Vai pensar 2 vezes. Vai pensar 10 vezes. Coronel, o pessoal do sul de Minas está acompanhando a gente aqui em peso. Um grande abraço para vocês. Então, pedindo ao senhor para mandar um abraço aqui para o Ítalo Narciso, para o Ricardo Nunes, para a Joyce Almeida e para a Josiane Moraes. Nossa, mãe, deixa eu pegar aqui com você. Oi, Ítalo. O Ricardo, Joyce e Josiane, lá do sul de Minas. Obrigado a vocês por nos acompanharem aqui. É um prazer enorme poder falar para vocês aí do sul de Minas. Eu tenho muitos amigos aí do sul de Minas, não é? Sim, eu tenho muitos amigos aí do sul de Minas, pessoas maravilhosas. Inclusive lá no sul de Minas, eu tenho uma candidata, acho que a única candidata é policial militar. É a única mulher policial militar candidata a deputada estadual. É a Caba Ana Paula, que está dobrando conosco. É uma aposta nossa, uma menina
fantástica, uma policial extraordinária. Tem excelentes propostas. Que tem excelentes propostas que nós estamos apoiando para deputado estadual aqui em Minas. É a voz da mulher. Nós precisamos ter a voz da mulher aqui no Congresso Nacional, a voz da mulher policial militar, né? Representando a nossa classe. Então, Ana Paula, um abraço para você, firme aí na campanha, você será vitoriosa no dia 7. Um abraço para você, Ana Paula. Coronel, voltando a falar agora da questão específica dos militares, né? O ano que vem, possivelmente, estará em pauta no Congresso a questão da reforma da Previdência. E há uma preocupação muito grande, né, entre os militares em relação ao fim do Instituto de Previdência de vocês e que vocês sejam colocados na vala comum aí da Previdência. O que você pensa a respeito disso? O senhor vai ser um defensor ainda mais dessa questão? Eu já sei que isso mas o senhor pretende defender ainda mais essa questão? Qual o posicionamento? Se você acompanhar vídeos que eu disponibilizei na internet, você vai ver as defesas que eu fiz enquanto comandante-geral e enquanto presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais, de uma discussão apartada da Previdência dos militares. Por que eu faço isso? Olha, se você pega a Constituição Federal, ela já fala de servidor civil, militares. Ou seja, a própria Constituição já faz essa diferenciação. Então, na hora da gente discutir Previdência, a minha defesa veemente foi discutir a Previdência dos militares de forma apartada dos demais servidores, para que nós possamos observar as especificidades de cada função. Nenhum funcionário público brasileiro, nenhum, faz um compromisso com os militares de defender o país, de defender o cidadão, mesmo com o sacrifício da própria vida. Não existe tanta morte do servidor civil no exercício da função, como existe morte de militares no exercício da função. Então, essas especificidades, elas têm que ser observadas. Eu fiz essa defesa veemente, você pode acompanhar, fui um dos principais atores para que isso pudesse acontecer, ou seja, uma discussão apartada, porque o projeto original nos colocava todos, militares federais e militares estaduais, na bala comum. E eu levantei a minha voz. E disse que não aceitaria um tratamento que não fosse condizente com o emprego que nós fazemos na sociedade brasileira. E no mesmo dia, o presidente teve a humildade de nos retirar daquele projeto e mandar um projeto novo, em que fizesse uma discussão apartada da reforma dos militares. Fui um dos principais, talvez o principal defensor de uma discussão apartada da reforma da Previdência dos militares. Eu vou voltar a defender veementemente que seja observada na discussão da Previdência dos militares a entrega diferenciada que nós fazemos. Temos que contribuir? Todos têm que contribuir, mas observando-se essas especificidades nossa, diferente em relação ao servidor civil. É isso que eu vou defender. Coronel, eu vou tocar agora numa questão delicada com o senhor, que eu também não poderia me refutar aqui nesse momento. Alguns opositores do senhor vêm falando que, pelo fato do senhor ter sido comandante-geral da Polícia Militar durante o governo do atual governador Fernando Pimentel do PT, que o senhor seria petista, apoiador do PT. Como é que fica isso aí? Bom, eu fico muito tranquilo, porque eu nunca fiz parte de partido político nenhum. Assim que fui para a reserva, eu me filiei ao Podemos. E depois do Podemos, eu vim para o PRB. Ou seja, então eu nunca fui do PT e não fiz essa opção. Eu respeito os partidos brasileiros, até porque, para mim, partido no Brasil é tudo farinha do mesmo saco. Com todo respeito a todos os partidos, é tudo farinha do mesmo saco. A verdade é essa. E nós temos que afirmar, a política no Brasil, ela se faz através de pessoas e não através de partidos. Essa é a grande verdade no Brasil. Então eu nunca fui de partido A, B ou C. E quando eu fui escolher um partido, eu fui escolher um partido, agora, um partido que, com as minhas convicções de defesa à vida, defesa da família, é isso que eu vim procurar no PRB.
Um partido que vá ao encontro das minhas convicções, de defender família, de defender princípios que são fundamentais. Vida, família. Bom, por que eu não poderia ser do PT? Porque a gente sabe que o PT tem suas convicções ideológicas. E algumas dessas convicções, elas vão de encontro, se chocam com as nossas convicções de que a polícia militar ela é essencial para a sociedade. Não é? Então, eu nunca poderia pertencer a um partido, por exemplo, em que um senador apresentou uma PEC para desmilitarizar as PMs. Como é que eu posso ser de um partido em que um senador influente no partido prevê a extinção da instituição que eu amo? Agora, o que é isso? Isso são os opositores que estão desesperados. Eu tenho opositor na política, dentro da polícia militar, que dominam a política há mais de 20 anos e nunca permitiram o surgimento de nenhuma outra liderança política. E quando nós agora despontamos como uma liderança política promissora, com uma campanha promissora, com uma campanha forte, sem ataques a ninguém, começam a atacar. Só está incomodado. Eles estão incomodados. Eu não me incomodo, eu não defendo, eu não ataco ninguém, eu não faço política a isso. Então, eu respeito pessoas que estão em todos os partidos. Todos os partidos. Agora, fui escolher um partido que vá ao encontro das minhas convicções. Uma convicção cristã, de respeito à família, de respeito à vida, de respeito às pessoas. Não é? Então é isso que eu vim procurar no PRB. Então, na realidade, eu nunca pertenci ao PT e nunca vou pertencer ao PT, porque as minhas convicções ideológicas, elas não combinam muito com as convicções ideológicas do PT. E aí eu te falo, política no Brasil não se faz com partidos, se faz com pessoas. E a minha pessoa é uma pessoa cristã que vim procurar no PRB valores condizentes aos valores que eu penso. Coronel, hoje é o dia dos comerciantes, né? Mas só voltando aqui, né? Só voltando nessa pergunta. Se amanhã, daqui uns anos, entrar um governador que seja comunista, a PM vai ter que ter um comandante. E ele não será comunista, eu tenho certeza. Então nós temos que entender que PM é uma instituição de Estado. Ela não é uma instituição de governo. Os governos passam. Só tá querendo... Vem PSDB, vem PT, vem PCdoB, que venha qualquer partido. A PM é uma instituição de Estado, não é uma instituição de governo. E cada comandante que ali estiver vai ter que conduzir a PM nessa convicção de que os governos passam, mas a PM continua. O que o senhor está querendo me dizer é que alguém precisava ser comandante. Alguém precisava ser comandante. A PM sempre vai ter que ter um comandante. E esse comandante vai agradar algumas pessoas, vai desagradar outras pessoas, porque ele toma atitudes, ele toma decisões. E as decisões, às vezes, agradam uns, mas não agradam uns. Então ninguém vai ser amado por todos no comando da Polícia Militar. Eu não fui, nenhum outro comandante será. Aliás, Jesus Cristo não foi compreendido por todos. Quem seria eu para poder ser compreendido por todos? Certeza. Coronel, hoje é o dia dos comerciários e a gente sabe que o senhor também está caminhando com outro candidato a deputado estadual, que é o Damásio, da Zona da Mata, e a gente queria que o senhor mandasse um abraço para o Damásio. Vai o Damásio Carvalho. O Damásio é uma pessoa fantástica, uma pessoa com um coração maior do que ele. O relato que eu vejo das pessoas que falam do Damásio é uma pessoa de coração muito grande. Agora, uma pessoa que conhece a realidade que vive o comerciante nesse Brasil. É uma pessoa que talvez tenha a capacidade de propor soluções em nível de Estado que possam melhorar a situação do comerciante, do empresário hoje que sobrevive no Brasil. Aliás, é uma coisa que nós vamos ter que lá em Brasília também mudar. Nós temos que destravar a economia brasileira, nós temos que gerar empregos nesse país. Nós temos 12 milhões e 800 mil pessoas procurando emprego no Brasil, números oficiais, mas tem uma parcela de mais de 7 milhões que já desistiu de procurar emprego. Ou seja, nós precisamos acelerar a economia, fazer com que esses heróis, que são os empresários brasileiros, gerem mais empregos dentro do Brasil, porque hoje, sabe o que está acontecendo? As empresas brasileiras estão indo para o Paraguai. O empresário brasileiro está abrindo filial no Paraguai e mandando seus produtos para cá via Mercosul, porque o ambiente de negócio no Brasil não está propício.
Então o empresário no Brasil hoje está sobrevivendo e nós temos que criar um ambiente para que o empresário tenha condições de investir, tenha estímulo para investir, para gerar emprego, porque gerando emprego gera dignidade. Porque gerando emprego também vai gerar impostos, gera dividendos para o país, que serão impostos, que serão revertidos em produtos e serviços para o cidadão, saúde de qualidade, educação de qualidade, infraestrutura de qualidade, a economia como um todo do país. Sem economia pujante, nós não temos educação de qualidade, segurança de qualidade, não temos nada de qualidade. Então, nós precisamos de uma série de fatores. Dar a segurança desse país, injetar no olho da economia, melhorar a educação, melhorar a saúde. Nós não podemos ser um deputado de uma nota só. Eu não posso ter um tempo de segurança e ter um pouco de segurança, mas também tenho que compreender os problemas relativos à economia, à educação e à saúde. Está mais um cara que tem no comércio, é uma pessoa de bem. Eu acho que ele vai ser um diferencial grande na Assembleia Legislativa. Coronel, por falar, né? O projeto é muito maior. O senhor recebeu um apoio de muitos empresários ao longo da caminhada do senhor também. Uma informação que eles fizeram sobre muito em função da alta carga tributária do Brasil. É isso que eu acabei de falar para você. Nós temos que fazer uma reforma tributária no Brasil. Criar um ambiente de negócio que propicie o empresário brasileiro investir mais. Ele tem estímulo. Primeiro que ele tem segurança jurídica para investir. Ele tem estímulo para investir, que ele tenha crédito para investir. Nós temos que criar essas condições. Porque sem isso, o Brasil é um caminho, o Brasil vem patinando ao longo do tempo. Há quantos anos nós ouvimos a necessidade de se fazer uma reforma tributária? Cabia a coragem dos políticos brasileiros de fazer uma reforma tributária no Brasil. Temos que enfrentar isso e temos que fazer isso. Porque senão nós teremos uma parcela significativa de cidadãos brasileiros sem emprego, sem dignidade, passando fome, famílias passando fome. É isso que nós não queremos. Coronel, chegando mais pedidos de abraço do senhor, pessoal de Contagem e de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, está pedindo que você mande um abraço. Eu dei um abraço para muita gente. O Cidéia, o Pedro, o Daniel Mendes, de Ribeirão das Neves, a senhora Jussara de Ribeirão das Neves, eu tenho a Milene, que está lá também, ali, próximo a em Ribeirão das Neves, Carlos da Agropecuária, também Esmeraldas, né? A gente está aí nesse estado todo. Nós estamos entrando forte, graças a Deus, em todas essas regiões, todos os rincões de Minas Gerais. Mandar um abraço para o meu pessoal lá de Ubá, né? A minha terra natal, tá certo? Ubá precisa resgatar o orgulho político, né? Já está na hora de Ubá ter alguém que seja realmente preocupado com a Ubá e região. A região está carente de investimentos, os hospitais de Ubá estão quebrados. Precisamos atender com qualidade na saúde o povo de Ubá e região, até porque a maior parte das cidades vizinhas são atendidas ali em Ubá, então a gente precisa ter um olhar diferenciado para a região. Conversei com os empresários, fazem essa reclamação da dificuldade de investir. Né? Até hoje, Ubá, o segundo maior polo moveleiro do país, a região de Ubá, você pega ali Rodeiro, Tocantins, Guidoval, Rio Branco, aquelas cidades todas ali, um polo moveleiro, você não tem Ubá no anel rodoviário. Todos aqueles carros ali entrando toda hora, caminhões pesados dentro do trânsito, flutuando o trânsito. Está na hora da gente acordar, né, de ter pessoas que realmente têm interesse na região. Um abraço para vocês, Ubá, minha terra natal, onde eu tenho lá 7 irmãos, eu tenho mais de 20 sobrinhos, a cidade onde nós levamos investimentos enquanto comandante da Polícia Militar. Nós colocamos lá dentro de Ubá, tirei uma escola de formação de soldados lá de Juiz de Fora, colocamos em Ubá, formamos quase 130 militares que ficaram ali na região e recentemente tivemos a ação importante para levar o Colégio Tiradentes para Ubá. Né? Se não fosse nossa intervenção, o colégio não estaria lá, e isso fique bem claro. E nós queremos fazer muito mais para Ubá e região, assim como eu quero fazer por toda Minas Gerais. Minas Gerais está carente. Eu não sei, não quero fazer críticas à classe política mineira, mas Minas está carecendo há muito tempo de uma representatividade política de porte que realmente grite por Minas Gerais. Nós estamos vendo
O Estado está esquecido há muito tempo nessa briga entre União e Estado. Muda-se governos, muda-se aqui e Minas fica nessa briga. Nós precisamos de uma bancada em Minas Gerais que efetivamente levante a voz. Levante a voz e brigue por Minas Gerais. Não brigue apenas por seus interesses pessoais. Nós vamos ver muito parlamentar em Minas Gerais brigando por seus interesses pessoais, mas não brigando pelo povo mineiro, não brigando por Minas Gerais. É verdade. Tá aí o metrô, né, que também não nos deixa esquecer dessa. Eu acho que isso é questão de orgulho para nós. Acho que a bancada mineira tem que matar no peito e falar assim: isso é uma questão de orgulho, esse metrô de Belo Horizonte tem que ser resolvido. Minas Gerais, a segunda maior economia desse país. Segunda maior economia do país, com um metrô desse, é uma vergonha para a classe política mineira. Verdade. Coronel, vamos falar agora para as mulheres, né? Tristemente, a gente tem acompanhado um cenário aí que o crime, a violência contra a mulher, ela tem crescido vertiginosamente, né? O feminicídio, a violência doméstica. A gente sabe que já existem leis que protegem a mulher, a Lei Maria da Penha. Mas, na opinião do senhor, o que ainda está faltando? Por que a gente ainda tem presenciado tantos crimes violentos contra a mulher? O que precisa mudar? Precisa mudar a gente acabar com a sensação de impunidade. Qual o recado que nós damos para quem agride uma mulher, sendo que ele vai, daqui a pouco ele está solto novamente? Qual o recado que nós damos para aquele que mata uma mulher e logo depois está solto novamente? Qual o recado que nós estamos dando para o povo brasileiro? Podem praticar crimes à vontade? Agridam suas mulheres? Nada vai acontecer? É esse o recado que nós estamos dando. É esse o recado que a justiça brasileira está dando para essas pessoas. Porque temos que cobrar também. Não é só da polícia, não. Nós temos que cobrar da justiça. Nós temos que cobrar a coragem dos juízes também, para manter pessoas atrás das grades. Que eu cansei de falar para você, não adianta nada uma pessoa matar e logo depois vai responder o processo em liberdade. A sensação para as outras pessoas é: matou, está solto, não acontece nada. Por isso que eu falo da necessidade da gente mudar a legislação no Brasil. Por exemplo, no caso de cometimento de crimes graves, e hoje o feminicídio é um crime hediondo, a manutenção da prisão preventiva até o término do processo. E aí ganha o papel da justiça, porque nós temos que tornar os processos mais céleres, mais rápidos. Porque justamente a alegação da defesa é que os processos estão se arrastando. E aí o cliente, né, que goza da presunção de inocência, estaria sendo prejudicado. Então nós temos que tornar a justiça mais ágil. Agora, volto a defender, no caso de repetição criminal, de reincidência criminal de crimes graves, ou seja, aquele que já matou mais de uma vez, aquele que já assaltou mais de uma vez, aquele que já traficou mais de uma vez, que ele fique preso até o final do processo. Então, no caso das mulheres, nós temos 226 mil casos de violência doméstica registrados no ano passado, mais de 600 casos por dia. Isso está ligado à impunidade. Porque se aquelas pessoas que agridem uma mulher no âmbito da relação familiar recebessem uma resposta rápida da justiça, você pode ter certeza que esses casos estariam resolvidos. Nós teríamos muito menos problemas de violência contra a mulher. Nós estamos precisando mudar esse jogo. Ou seja, a lei precisa proteger o cidadão de bem. É lógico. É lógico. O problema hoje é que nós temos uma legislação no Brasil que ela é extremamente garantista. Mas de quem? De quem? Como é que ela é garantista do cidadão de bem num país que mata 60 mil pessoas por ano? Como é que ela é extremamente garantista num país que 226 mil casos, nós temos 226 mil casos de violência doméstica? Ela está garantindo quem? Ela está garantindo o criminoso, ela está garantindo o bandido nesse país. E isso nós precisamos mudar. A lei precisa proteger o cidadão de bem. Coronel, agora vamos conversar um pouquinho também com a nossa juventude, né? Hoje muitos pais se sentem seguros de deixar os filhos saírem à noite, a violência nas escolas também está cada vez mais crescente. Há poucos dias houve um caso aí de um jovem que infelizmente pegou uma arma e atirou em colegas
Isso foi no Paraná, não foi aqui em Minas, mas enfim, a violência contra os nossos jovens, ela é assustadora, ela tem levado à morte, né, muitos dos nossos jovens. Como combater isso? Como é que a gente muda esse triste cenário brasileiro? Olha, o Brasil hoje, como te falei, é o país mais violento do mundo. De 2006 a 2016, foram aproximadamente 340 mil jovens assassinados no Brasil. É uma situação muito cruel, porque é uma juventude toda que se perde. E o impacto disso, inclusive, na economia é muito grande. Nós ainda não falamos do impacto da economia, da insegurança na economia. A gente tem que falar um pouco sobre isso. Mas a juventude brasileira, ela precisa estar protegida. Muitos aspectos, né? A gente precisa, por exemplo, criar um mercado de trabalho propício para inserir esses jovens que estão chegando. Nós temos que, de uma certa forma, incentivar o empreendedorismo do jovem. Por isso até faço questão também, eu dobro aqui em Minas Gerais, com um jovem, eu queria até chamá-lo aqui, o Matheus Braga, né, um jovem advogado, da UAB Jovem, né, Matheus? Do PRB Jovem, e a gente gostaria de chamá-lo aqui para falar justamente sobre essa necessidade da gente atender os interesses da juventude brasileira, não é isso, Matheus? Com certeza, Coronel. Patrícia, boa noite a todos que nos assistem agora, né? Eu sou advogado aqui em Minas Gerais, né? Milito em Belo Horizonte, faço parte da OAB Jovem em Minas Gerais, e há 2 anos tive o convite, né, pelo Diretório Nacional do PRB para poder presidir esse trabalho voltado à juventude de Minas Gerais. Portanto, há 2 anos eu sou presidente estadual do PRB Juventude, e esse ano tivemos aí a oportunidade, né, e o convite do PRB a disputar a Assembleia Legislativa, né, aqui em Minas Gerais, e estamos aí com propostas voltadas para a juventude no âmbito legislativo estadual. Entre elas, né, uma que o Coronel Bianchini aqui, já nosso parceiro de caminhada esse ano, enfim, já nos falou, é levar o empreendedorismo para a juventude, porque o trabalho com a juventude é um trabalho para a segurança pública também, é um trabalho de prevenção. Né? Se incentivarmos aí o jovem a empreender, a ter o seu próprio negócio, nós iremos levar a perspectiva para a juventude do ensino médio, que ele saia do ensino médio para ter o seu próprio negócio. Claro que vão ter muitos que vão trabalhar em comércios, empresas, mas a nossa ideia é levar realmente ao incentivo do jovem a ter o seu próprio negócio e também desburocratizar a abertura de empresas para a juventude. Né? O processo no Brasil é muito burocrático. Então queremos levar a facilidade da abertura do próprio negócio para o jovem e assim tirar ele do caminho da violência, que é uma das nossas propostas, né, para a juventude também. Matheus, a gente está há pouquíssimos dias das eleições. Eu gostaria que nesse momento você aproveitasse, né, as pessoas para conhecerem mais as suas propostas. Pode ficar à vontade. Claro, é um prazer aqui falar com os eleitores aqui do Coronel Bianchini. Além do empreendedorismo, né, nós queremos fortalecer municípios pequenos. Temos rodado em Minas Gerais, né, várias regiões do estado, e percebemos que muitos municípios temos cidadãos que não têm ali o seu emprego formal, não têm a oportunidade de estar no mercado de trabalho. Então queremos levar políticas tributárias diferenciadas para municípios pequenos e dessa forma incentivar que grandes empresas venham instalar suas filiais, suas sedes nessas cidades, para que assim venhamos gerar mais emprego e renda para as famílias que estão lá nas cidades menos prestigiadas assim pelo poder econômico, pelas empresas. Então, queremos atuar não só em Belo Horizonte, mas também no interior de Minas Gerais. Acreditamos que, levando políticas tributárias diferenciadas para municípios que tenham menor, né, PIB, menor IDH, enfim, menor arrecadação, nós vamos conseguir levar mais emprego para os cidadãos de Minas Gerais. Inclusive, Matheus, a gente fixando esse jovem lá no seu município de origem. E temos que fazer isso também, Matheus, para o pessoal do campo. Fixando, inclusive, essa juventude também no próprio campo. Ou seja, a gente priorizar a questão da agricultura familiar, mantendo esses jovens lá dentro das próprias pequenas propriedades rurais. Levando a tecnologia. Levando a tecnologia, incentivo é uma coisa que a gente tem que trabalhar em Minas Gerais. Porque o que essa juventude faz hoje? Ela não tem opções lá no campo, lá nos pequenos municípios, produtores rurais. Esses jovens vêm para Belo Horizonte, chegam aqui, não encontram o mercado de trabalho e acabam se perdendo. Então a gente também tem que fixar também essa juventude lá no campo, dando para eles opções de tecnologia, tornando as pequenas propriedades rurais mais tecnológicas, mais produtivas,
fixando esse jovem também no campo. Era uma tradição que a gente tinha em Minas Gerais e foi se perdendo ao longo do tempo. Tem que trabalhar isso, Matheus. Com certeza, esse é o nosso projeto, o nosso intento, né, que na Assembleia Legislativa venhamos dar voz à juventude e levar políticas públicas para esse setor da sociedade, que atualmente é esquecido, né, por grande parte aí dos deputados estaduais que estão no poder e não incentivam políticas públicas voltadas para a juventude. Investir na juventude é investir no amanhã, no futuro. Então, investindo na juventude hoje, vamos ter adultos, né, famílias mais estruturadas, né, mais capacitadas, que venhamos assim fortalecer o Estado de Minas Gerais. E outra também proposta que temos a nível estadual no nosso legislativo é a formação de cidadãos políticos, né? Levar a educação política para a escola também. Porque atualmente, né, nós vamos percebendo aí ao redor de Minas Gerais, né, no interior e todo o estado, né, a população jovem carece de educação política. Às vezes você chega numa juventude de determinado local, né, não sabe como é que funciona um legislativo, um executivo, um judiciário. Então, levar essas noções, né, o que faz o vereador da sua cidade, o que faz o prefeito, qual que é a função do legislativo, do executivo, a nível municipal, a nível estadual e a nível federal também. Então, eu acredito que a educação é o caminho para tirar a juventude, né, da violência, enfim, prevenir para que não seja necessário reprimir e, caso, né, venha ter esse tipo de conduta, né, o senhor, né, lá a nível federal vai ficar a cargo de ter as reformas necessárias, né, para que venhamos, né, reprimir cada vez mais a questão da violência, né, mas nosso foco também é na prevenção. Acreditamos que a prevenção e a repressão é o caminho para que venhamos diminuir os índices de violência, né? Então acreditamos que a educação também vai abrir portas, a educação é o futuro, né? Então precisamos investir em educação a nível estadual também. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Esse é o Matheus Braga, candidato a deputado estadual pelo PRB. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Coronel, pela parceria. Enfim, vamos juntos para a vitória. Vamos juntos. Isso aí. Experiência com a juventude. É isso aí, esse é o caminho. Esse é o caminho. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada, Matheus. Vamos continuar a nossa conversa aqui, Fábio. Chegou uma pergunta, né? A gente está aqui falando de juventude, de educação. Chegou uma pergunta aqui do Ítalo Narciso, perguntando quais são as propostas do senhor para valorizar os professores e a educação. Esse é um grande desafio que nós temos que enfrentar. Por isso que eu falo com você que primeiro a gente tem que construir um ambiente para isso. O Brasil, ele é um país que gasta pouco e mal em educação. O Brasil hoje gasta algo em torno de $3.000 per capita, ou seja, por aluno, em educação, enquanto os países que têm os melhores resultados, por exemplo, no teste PISA, gastam algo em torno de $9.000. Ou seja, a gente não gasta nem a metade do que deveria gastar em educação. Mas o pior de tudo isso é que, além de gastar pouco, nós gastamos mal. 70% desses nossos gastos com educação estão no ensino superior. E na realidade, eu costumo dizer isso de uma forma muito tranquila. Eu falo assim, olha, eu sou o 8º filho de um frentista de posto de gasolina que venci na vida através da educação. Por quê? Porque na minha época eu tinha uma escola pública de qualidade. E o que era uma escola pública de qualidade? Primeiro nós tínhamos professores bem remunerados, professores respeitados, professores que tinham uma qualidade muito grande e que nos davam então uma base para a gente poder competir, chegando, né, como adulto numa universidade, de ter uma base sólida de conhecimento para a gente poder aprender tudo sobre a profissão que a gente escolheu. E aí então esse era o diferencial que a gente tinha. Nós temos que resgatar isso. Então nós temos que resgatar o orgulho de ser professor, remunerar bem o professor, proteger o professor no âmbito da escola, porque hoje o professor está sendo agredido. Então nós temos que inverter essa pirâmide de gastos. Gastar com a primeira infância, com o ensino fundamental 1, com o ensino fundamental 2, dando uma base sólida para essas crianças, principalmente da rede pública escolar, para que eles possam, na vida adulta, fazer uma modificação na sua vida. Porque eu saí do Beco do Sapo, onde eu nasci, na Iubá, pela educação. Eu venci pela educação. Acho que não há outro caminho, não há outro caminho. Por isso, ou seja, investimento maciço na criança.
uma escola de qualidade para a criança, professores valorizados, com salários dignos. Para isso a gente precisa fazer a economia crescer, porque se a economia não crescer, eu não terei verba suficiente para aumentar o salário do professor, dar ele condição digna. Tem que ter uma segurança efetiva para que o aluno lá tenha a convicção de que ele tem que respeitar o professor dentro de sala de aula, para que o tráfico não domine uma escola. Ou seja, resgatar aquele ambiente que eu tinha na minha infância, de proteção dentro da escola. Proteção minha, proteção do professor, ensino de qualidade. É essa revolução que nós temos que fazer no Brasil. Agora, um Brasil inseguro, olha só o reflexo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estava em Olaria outro dia, uma cidade lá do interior de Minas Gerais, próximo ali a Juiz de Fora. E o prefeito disse para mim: coronel, tem um empresário aqui, cara até ator da Globo, ele veio investir numa cidade, está abrindo uma pousada. A primeira coisa que ele me perguntou, coronel, quais eram os dados criminais da cidade. Ou seja, se a cidade fosse violenta, ele não iria investir lá. Turista não vai para a cidade violenta. Por que ele não investiu em pousada? Porque turista não iria para lá. Então ele não ia investir o seu capital no local onde não daria retorno. Vou dar um outro exemplo cruel. Há 2 semanas atrás, a imprensa noticiou aqui no Brasil que uma empresa suíça, fabricante de munição para armamento, cancelou o protocolo de intenções de investimento no Brasil. Ela tinha assinado um protocolo de intenções para criar uma fábrica em Pernambuco, terra do ministro da Defesa, o ex-ministro da Defesa e hoje ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Sabe qual a alegação? Uma empresa de munição para armamento não queria sua imagem vinculada a um país extremamente violento como o Brasil. Olha o reflexo da violência. É muito triste. Quer um exemplo maior? Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro está sob intervenção? Porque ele é o cartão postal do Brasil. O Brasil é um país que recebe hoje algo em torno de 5 milhões a 6 milhões de turistas, enquanto a França recebe mais de 80 milhões. Os países como o Chile, como a Argentina e o Uruguai recebem mais turistas que o Brasil. Por quê? Porque a insegurança pública, a violência afasta o turista. Se afasta o turista, os hotéis estão vazios, o comércio está vazio, não há geração de empregos, não há geração de impostos. Por isso nós precisamos construir uma base sólida de segurança pública para destravar a economia no Brasil, dar condições de segurança para o professor e para o aluno em sala de aula, para o médico se sentir seguro para trabalhar. Gente, segurança é a base de sustentação dessa sociedade. Nunca foi prioridade, vai ser prioridade a partir de agora no Brasil. Nós faremos segurança pública se tornar prioridade nesse Brasil. Nós vamos levantar a voz para uma segurança pública de qualidade para o povo brasileiro. É isso que eu prometo para todo cidadão. Coronel, nosso tempo está se encerrando. E por isso vocês devem votar Coronel Bianchini 1020 para deputado federal. Eu ia fazer uma pergunta para o senhor, não vou deixar de fazer não. A gente está há pouquíssimos dias das eleições, né? E as pesquisas têm apontado aí que ainda tem muita gente em dúvida. E aí a minha pergunta para o senhor é a seguinte: por que votar em Coronel Bianchini 1020 para deputado estadual? Federal, perdão. Por que o senhor é a melhor opção? Porque o Coronel Bianchini é ético, o Coronel Bianchini é transparente, o Coronel Bianchini é patriota, o Coronel Bianchini é nacionalista, o Coronel Bianchini ama esse país. O Coronel Bianchini é a primeira vez que ele está entrando na política brasileira. E eu estou entrando na política brasileira para fazer a diferença. Eu não quero fazer o mesmo que estão fazendo. Eu quero um país melhor, um país mais seguro, um país mais justo para todo o povo brasileiro. É isso que nós vamos lutar. Cobrem de mim atitudes relativas a isso. Eu vou estar sempre conversando com você quando estiver lá em Brasília. Eu quero manter você informado de tudo aquilo que eu vou fazer de diferente para o povo brasileiro. Por isso, vote 1020, Coronel Bianchini, para fazer a diferença na sua vida como cidadão brasileiro. Vamos agradecer agora, Coronel, a participação de quem esteve aqui nesse bate-papo com a gente. Participaram pessoas do sul de Minas, participaram pessoas aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, participaram pessoas de várias regiões do estado. A eles o nosso muito obrigado e um abraço mais uma vez do Coronel Bianchini. É isso. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E tenho aqui o meu compromisso de servir o Brasil, mesmo com sacrifício da própria vida. Faço o mesmo compromisso que sempre fiz, de defender o Brasil, mesmo compromisso, mesmo com
o sacrifício da minha própria vida. Eu vou lutar por um Brasil melhor. Vote 1020, Coronel Bianchini, para deputado federal. Um abraço a todos. Tchau, tchau, muito obrigada. Coronel Bianchini, 1020.